rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na lei de Laura? Tudo na lei de Laura. Bom, rapaziada, a gente vem aqui fazer uma análise, né, dessa contratação do Palmeiras, do atacante Bruno Rodrigues, ex-atacante do Cruzeiro, meu atacante, né? Fazer uma análise, mostrar alguns números dele. Tem uma parte da torcida aí que tá de nariz torcida, outra parte achou bom. Enfim, a gente vai dar nossa opinião, fazer a nossa análise em cima da análise de alguns personagens que se dizem especialistas da bola, especialistas em análise. E a gente vai fazer a nossa análise em cima da análise deles, ver se são análises realmente coerentes, mostrar os números do rapaz e ver se realmente foi uma boa contratação. Beleza? Vamos falar desse mercadão da bola do Palmeiras, que, né, é um mercadão da bola. Mas vamos fazer o seguinte, rapaziada. Antes de qualquer coisa, vamos para a vinheta. Bom, rapaziada, peço a vocês encarecidamente, inscrevam-se no canal, beleza? Porque só dessa forma a gente vai conseguir chegar à nossa meta, que é de 2.000 inscritos a princípio. Bom, rapaziada, deixa o like e comentem sobre as informações que a gente vai passar para vocês sobre o nosso novo atacante, Bruno Rodrigues. Na minha opinião, vou dar minha opinião agora não, vamos fazer as nossas análises. Vamos ver aqui algumas informações e alguns comentários que foi feito lá na ESPN pelos grandes especialistas, né? Que se diz palmeirense, de Palmeiras não tem nada, do Pascoal, que esse é palmeirense, certo? E do anti-Mauro Naves, que mais anti-Palmeiras do que Mauro Naves, só Chico Lang Neto. Pois é. Vamos ver a análise deles? Acompanhe comigo. Eu não estava emprestado e fez a temporada do Campeonato Brasileiro para vestir a camisa do Palmeiras. Bom, vou ter Cruzeiro e Palmeiras aqui na mesma frase, ele era jogador do Tombense, né? Mas eu vou ter que ir lá no Tetra para abrir esse assunto, né? Sai do Cruzeiro, vai para o Palmeirazinho, preferencialmente jogando pelo lado do campo. A torcida na rede social, pelo que eu dei uma olhada aqui, tava esperando um nome de mais peso, digamos assim. Mas ele fez uma boa temporada no Cruzeirozinho. O Vadinho da Tupi disse que ele jogava, eu bati um papo com ele outro dia, ele falou assim, ó, ele joga nos outros 19 do Campeonato Brasileiro. Ele vai ter oportunidade agora, né? Ele está indo para o bicampeão consecutivo. E ele chega num time montado, organizado. A torcida, de repente, está pensando muito nessa coisa do nome, da repercussão, do aeroporto lotado para receber. Mas assim, acho que, cara, é um cara que completa bem o elenco, uma opção boa. Não acho que ele chega como titular, enquanto ele que não foi embora, né? E o Dudu se recuperando, ele não chega como titular. Mas ele melhora muito as opções do Abel para a parte ofensiva. Eu discordo do Zinho nesse aspecto. Ele é um especialista. Com a bola nos pés foi. Mas como comentarista, às vezes essa galera cometeu um gafe. Eu não acredito que o Bruno Rodrigues entre no lugar do Endrick. Não. Ele, se a gente vai fazer as análises da jogada dele, ele é um jogador da beirada para o meio. Pelo que eu vi, ele joga mais. A posição que ele gosta de jogar é a posição do Dudu, certo? Por isso que eu achei complicada essa contratação. Por quê? Porque o Dudu provavelmente no meio do ano volte. Então, eu não sei. Segundo alguns especialistas, ele joga de um lado, tanto de um lado como do outro, também fazendo no meio. E eu vou ser sincero a vocês. A maioria dos lances que eu vi dele foi do lado do Dudu. E, sinceramente, ele é um bom atleta, um bom jogador, mas não vai concorrer com o Dudu. Não vai. Então, e aí? Como é que vai ficar a situação? Vai botar. Porque já que ele foi contratado para jogar nessa parte do campo, quando o Dudu voltar, ele vai pular para o outro lado. Será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Arthur ao mudar ele de lado de campo? Será que ele não vai sentir? Ou será que ele será o nosso 9, como está dizendo aí o Zinho? Ele vai ficar no lugar do Hendrick. Não sei, né? Vamos dar continuidade, vamos analisar.
dá uma opção boa. A gente tem que pensar num campeonato longo, né? Uma temporada longa, que tem várias competições e todo mundo reclama que o Palmeiras tinha um elenco mais curto. Acho que é uma boa contratação, sim. O Bruno Rodrigues é revelado pelo São Paulo. E aí tem uma trajetória. No time do Cruzeiro ele foi bem. Sim. No time do Cruzeiro ele foi bem. Eu também fico com essa opinião do Zini, que ele tem bola para jogar em todos os times do futebol brasileiro. Fico com essa opinião. Ele é o eventual substituto do centroavante que entra em diagonal. Rony. Perfeitamente. Agora eu estou com o Pascoal. A análise que o Pascoal fez foi perfeita. Você veja, ele joga em diagonal, mais ou menos como o Dudu, certo? E às vezes como o Rony. Mas como o Endrick não, porque vamos analisar. Pode ver que essa nova, depois que o Endrick voltou, que o Abel colocou ele novamente, o Endrick ele joga também da ponta para o meio, ele não fica como um 9 fixo, ele joga da ponta para o meio, mas só que do outro lado. Observem os jogos do Palmeiras, que o Endrick ele vem da direita para o centro da grande área. Diferente do Dudu, que vem da esquerda para o centro da grande área, como também às vezes o Rony. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que o Rony, que o Bruno Rodrigues, veio mais para substituir o Rony. Por isso que eu acho que provavelmente o Rony vai sair. Ou o Breno Lopes, né? Porque, convenhamos, pelo que eu vi do jogador, alguns lances dele, acompanhei ele em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ele, se juntar o Rony e o Breno Lopes, ele é melhor do que os dois, certo? Ele é mais técnico, ele é mais rápido, ele é mais técnico, ele tem mais raciocínio do que tanto o Breno Lopes quanto o Rony, certo? E ele tem a velocidade dos dois. Ele pode até não ter a velocidade do Rony. O Rony pode ser até um pouco mais veloz, mas ele tem boa velocidade, provavelmente a mesma que o Breno Lopes, com um detalhe. Ele joga de cabeça levantada. Ele joga, ele olha, ele toca. Ele dá boas assistências. Uma coisa que uma coisa que chama muita atenção é que ele dá muito passe, certo? Diferente do Breno Lopes, que é só correr, baixar a cabeça e chutar. O Breno Lopes só sabe correr, baixar a cabeça e chutar. O Rony é desprovido de técnica. O Rony tem muita vontade. Detalhe, esse Bruno Rodrigues tem muita vontade, tanto quanto, se brincar, a do Rony. Então, vamos dizer assim que ele é parecido com o Rony, mas sendo bem melhor. Será que é? A galera. Diga aí o que você acha. Ele é um Rony 2.0. O Rony é 1.6. Ele é um Rony 2.0. Então, só em ser melhor é alguma coisa. É melhor do que trazer um jogador de nome, caro, que só vá comer o dinheiro do Palmeiras. Vamos continuar a análise. Porque ele tem características semelhantes ao Rony. Então continua sem o cara da ponta esquerda enquanto o Dudu não estiver recuperado? Não, ponta a ponta ele não é. Ele é um centroavante que vai em diagonal. Justamente, ele não é um ponta como o Dudu. Não é um ponta. Mas podem olhar que ele joga mais naquela faixa onde o Dudu joga. O Dudu é o ponta a ponta, certo? Beleza. Mas ele é aquele ponta que desce para o meio. Então eu acho que é complicado, porque ele não vai jogar junto com o Dudu daquele lado. Mas, enfim, vamos analisar. Ou da direita para a esquerda, veja como ele faz os gols. Ele está sempre se movimentando, ele vai receber a bola, ele vai criar um espaço para ele vai na faixa central, ele vai na faixa lateral, ele trabalha nas três posições exatas. A torcida do Palmeiras imaginava um presente de Natal. Mas um presente de Natal... Não, mas são 4, pode vir mais gente. Lá prometeram 4, esse é o segundo confirmado, né? Esse é o segundo. A presidente falou em 4 contratações, pode vir ainda. O Bruno estava sendo desejado. Bom, o Cruzeiro primeiro não conseguiu pagar o que ele gostaria, porque as propostas começaram a chegar lá para ele e saiu. Porque senão o Cruzeiro não teria que abrir mão dele. Mas o Bahia foi atrás, o Grêmio foi atrás, agora o Palmeiras foi atrás. E evidentemente colocaram um salário ali para ele que o Cruzeiro não conseguiu. Então, uma coisa que deve ser levada em consideração. O Grêmio foi atrás, beleza. O Botafogo foi atrás. O Bahia foi atrás. O Internacional também parece que foi atrás. Então, assim, ruim de tudo ele não é. O Grêmio foi atrás dele com força. Possivelmente para ele substituir o Soares. Então, para substituir o Soares, medidas proporcionais, não estou dizendo que ele é igual ou melhor.
Veja só, por sinal aqui vão botar nos comentários que eu estou dizendo que ele era igual a só. Não. Se ele veio para substituir o Suárez, significa que ele é um bom jogador. Ele não é um pereba, certo? E assim, pelos números que a gente tem aqui, ele é um bom jogador. Vamos aqui analisar os números do Bruno Rodrigues no Campeonato Brasileiro. Veja só, a gente vai fazer análise aqui somente do Campeonato Brasileiro, não do ano todo. Vejam só, no Campeonato Brasileiro, na Série A, certo? Ele tá ali, ó, no ano, não no Campeonato Brasileiro, no ano. A gente vai fazer análise em cima do Campeonato Brasileiro, mas no ano ele fez 67 jogos, fez 17 gols e deu 10 assistências. Então vamos lá. Em 67 gols, ele participou ativamente de 27 gols. São bons números para um atacante que não é um 9 fixo que serve só para fazer gol. Ele é um meia, veja só, ele é um meia atacante. Então, para os números dele são bons, são ruins não. E vamos analisar aqui no Campeonato Brasileiro. Olha, no Campeonato Brasileiro ele fez gol no Grêmio. Grêmio era uma das melhores defesas do campeonato. Depois, não, só faz gol em pereba, não. O Grêmio era uma das melhores defesas do campeonato. Ele fez gol no Grêmio. Ele fez gol no Bragantino, outro time também com uma das melhores defesas do campeonato, certo? Ele fez gol. Fez gol não. Ele deu uma assistência no jogo contra o Flamengo, certo? Ele deu uma assistência no jogo contra o América. Vamos. Veja só. A gente está colocando aqui os números dele no Campeonato Brasileiro. Então, das 38 rodadas, ele ficou suspenso 4. Ou seja, das 34, 35 que ele jogou, ele fez. Aqui, nesse bloco aqui que a gente está vendo, ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Vamos passar para o próximo. Aqui, ele, contra o Goiás, fez um gol, certo? Contra o Atlético Paranaense, ele não estava suspenso. Contra o Botafogo, ele não estava, ele estava suspenso. Aí pronto, aí veio o jogo contra o Corinthians, contra o Gambá. Ele fez um gol, certo? Fez um gol. No jogo, deu uma assistência, desculpa. Ele deu uma assistência no jogo contra os Gambá. No jogo contra o Santos, ele fez um gol, inclusive um golaço, certo? No jogo contra o Cuiabá, ele estava suspenso. No jogo contra o Bahia, o todo-poderoso Bahia, ele fez um gol, certo? No jogo contra o Internacional, que também não tinha... Veja só, o Internacional não tem uma defesa ruim. Não era a melhor do campeonato, mas não era uma defesa ruim. Apesar do Internacional tá lá embaixo na tabela, porque o Internacional se dedicou mais a Libertadores e não tinha a força que o Palmeiras teve para poder subir na tabela após a sua eliminação. Então, o Internacional, ele fez um gol no Internacional, certo? Vamos passar para a próxima tabela, da continuação do campeonato. Aí, já na segunda rodada, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, certo? Ele fez novamente um gol contra o Bahia, fez de novo um gol contra o Internacional, fez um gol contra o Fortaleza, que tinha uma defesa muito boa, a defesa do Fortaleza era uma das mais fortes, fez um gol contra o Vasco da Gama, fez um gol contra o Goiás. Bom, de todas essas participações dele no Campeonato Brasileiro, se eu não me falho a memória aqui, foram 8 gols e 6 assistências. Então, de 34 rodadas que ele participou ativamente de 14 gols, 14, 15 gols, certo? Não são números ruins. Vocês podem prestar atenção, se em 34 rodadas ele participou de 14 a 15 gols, o que acontece? É quase, eu não estou dizendo que é quase um gol a cada um jogo e outro não. Uma participação efetiva.
Então não são números ruins, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. São números bons para um atacante de um time como o Cruzeiro, que lutou para não cair. Detalhe, viu? O Cruzeiro só não caiu por causa dele. Se não fosse ele, o Cruzeiro tinha caído, certo? Vamos analisar aqui o que era que a torcida achava do Bruno Rodrigues. Veja só, isso bem antes dele ser negociado com o Palmeiras. Vamos analisar o que é que a torcida do Cruzeiro achava dele. Falava dele. Acompanhe comigo aí. Os 3 melhores jogadores do Cruzeiro na temporada: Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Marcos. Os 3 melhores jogadores do Cruzeiro na temporada: Bruno Rodrigues disparado. Matheus Pereira se encontrando, se achando aí, e o William jogando demais. Hoje em dia eu acredito que o Bruno Rodrigues está salvando nós de vez em quando aí, né? E não esquecer dos dois laterais, o William e o Marlon. Melhores Marlon, Bruno Rodrigues e William. Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Cabral. Pra mim, Cabral, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues. é melhor, Bruno Rodrigues e Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. William. Mas o melhor esse ano, Bruno Rodrigues. Lucas Silva é os meninos da base. O resto não vale nada. Então veja só, Bruno Rodrigues, a torcida do Cruzeiro, sempre quando perguntava qual é o melhor jogador do Cruzeiro, ele sempre era o primeiro ou o segundo jogador citado, certo? Então veja só, os números do Bruno Rodrigues com a camisa do Cruzeiro no ano, agora aqui é no ano, 67 jogos, ele fez 17 gols, o artilheiro do time, deu 10 assistências, certo? O primeiro em assistência no time. Veja só, ele não é um meia, ele é um atacante. O que é que acontece? Ele tem 17 jogos, 10 gols. Ele é o primeiro em chutes no Cruzeiro, ou seja, ele é o jogador que mais chuta no Cruzeiro. Deu 132 chutes nesses 67 jogos. 106 passes decisivos. É o primeiro do time, certo? E 123 dribles corretos. O primeiro jogador do time do Cruzeiro também, o que mais dribla não é driblar por driblar com eficácia, não é driblar e perder a bola, certo? E na nota do SofaScore, lá do time do Cruzeiro, ele é o primeiro do time. Veja só a faixa de campo que ele atua, se não é a mesma do Dudu. Pouco ele joga aqui no meio para a direita, é mais do meio para a esquerda. Pode ser que ele, como 9, dê certo no lugar do Rony, que eu acho que o Rony vai sair, certo? Eu acho que o Rony vai sair. Isso não é uma informação, pessoal. Isso é um achismo meu. Eu queria que saísse o Breno Lopes. Se é para sair Rony e Breno Lopes, que saia o Breno Lopes. Mas beleza. Voltando ao Bruno Rodrigues, veja a faixa de atuação do campo onde ele atua. Veja só se não é a mesma do Dudu. Então, o que será que vai acontecer quando o Dudu voltar? Provavelmente ele será o 9 fixo, com a saída do Hendrick. Aí sim, pode ser que ele substitua o Hendrick, mas ele está vindo, no meu ponto de vista, a princípio, para jogar ali no lugar do Dudu, onde o Breno Lopes joga, que sinceramente, só Jesus na causa. Ele nos deu a Libertadores, muito obrigado. Ele fez o gol lá contra o Fluminense, que dizem que foi o gol do título, que para mim não foi, mas beleza. Então, muito obrigado pelo serviço prestado, Breno Lopes, e tchau. Espero que o Breno Lopes esteja sendo negociado, e não o Rony, como eu estou achando, certo? Então vejam aí, a faixa de campo onde ele atua, e os números dele no time do Cruzeiro. Ele era um primeiro praticamente quase. Ele só não é o primeiro em roubada de bola em defesa, que ele não é jogador de meio campo defensivo, nem é goleiro. Mas vejam aí os números dele como são bons, muito bons. Vamos ver aqui alguns lances dele. E veja como ele atua. Veja que ele levanta a cabeça, joga de cabeça levantada. Veja que ele é bom de passe para gol. Veja que ele raciocina, ele não só bota a bola na frente e sai correndo. Ele é um jogador que raciocina, tem velocidade, tem um bom drible e suas finalizações são até legais. Acompanhe comigo. Veja aí. Bruno Rodrigues, boa jogada. Gilberto tá na área, grande jogada do Cruzeiro na área.
área. Bruno Rodrigues pega mais um X1, já se livrou do primeiro. Tem o Mercado, levou também o Mercado. Deixa o Mercado no chão, apelou, é falta para a equipe do Cruzeiro. Apelou o Mercado. No tempo ruim do Inter, isso coisa. Vejam que ele tem uma boa habilidade. Ele é bom, bem habilidoso. Pode prestar atenção. Veja os dribles dele sempre difícil. Raramente ele perde a bola. Acompanhe. 2 meses já. Carvalho em cima da marcação. E agora já vem começando. Machado. Recebe na esquerda, Bruno Rodrigues. Pra cima da marcação do John Arias. Carrega, faz o drible. Leva pro meio pra bater. Clareou. Vai arriscar ali. Vai tocar. O William. Agora o Bruno Rodrigues corre pra área. Breno Lopes aí tem estado em gol. Breno Lopes aí tem dado um bicão pro gol. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele não. Ele abriu lá onde estava menos congestionado. É como eu digo, ele raciocina um pouco. Ele raciocina mais do que Breno Lopes e Rony junto. Vamos. Com o Bruno Rodrigues, que é habilidoso, é driblador. Goleiro mítico, né, do Cruzeiro. Olha que drible sensacional. Vem na velocidade. Na hora que ele dá, ó. Veja que drible ele dá aí no back do Atlético Mineiro. Veja, o Atlético Mineiro era uma das melhores defesas. Viu? Veja aí. Que jogadaça, ó. Dá o tapa, sai na frente, Sarabia fica lá. Boa, bola do Neto. Cima da William, lançamento pro Bruno Rodrigues. A conexão é boa. Dominou bem. Colocou no chão. Abriu o Bruno, vai colocando. Golaço. Golaço. Gol de quem sabe fazer gol. Veja que golaço o Bruno Rodrigues fez aí no Grêmio. Veja só que não foi chutão. Ele parou, olhou, viu que o goleiro estava adiantado. Ele parou. Veja só, ele parou, levantou a cabeça. Não foi igual o Breno Lopes, que ele chuta de cabeça baixa, não sabe para onde a bola vai. E não é afobado como o Rony. Veja só que é gol de quem sabe fazer gol. E esse gol aí contra o Bahia? Esse gol contra o Bahia, me diga se um jogador afobado como o Breno Lopes não tinha chegado chutando, como foi aquele caso lá contra os Gambá, que Breno Lopes sozinho debaixo da tábua chutou a bola em cima do Cássio. Veja só, isso não é gol de quem é calmo para finalizar. Tá tudo certo. Outro lance aí que o Breno Lopes tinha chegado dando um chutão para todo lado. Veja só que ele é calmo. Ele não se afoba quando está na frente do goleiro. Ele é um bom finalizador. E além de tudo, bate falta. Tudo bem que de todos os lances aí só tem esse gol de falta dele. Tranquilo. Mas quanto gol de falta o Breno Lopes ou o Rony fez? Pelo menos chegou perto. Nem bater falta ele bate. Só Rafael Veiga bate ou o Scarpa batia porque não tem ninguém mais bate na bola. Ou às vezes o Zé Rafael. Mas só os nossos atacantes, com exceção do nosso meia, Rafael Veiga, bate falta. Porque nossos atacantes nenhum bate. É mais um batedor de falta no time. Olha a jogada que faz o Bruno Rodrigues, hein? Tenta puxar contra-ataque, vai se livrando. Veja essa jogada. Agora eu pergunto a vocês, se o Breno Lopes ou o Rony tem essa capacidade de meter uma bola dessa para um jogador do Palmeiras que esteja livre. Porque eles, principalmente o Breno Lopes, baixa a cabeça, dá um chutão na bola e corre atrás da bola. E só isso e pronto. Veja só que jogada desse menino aí. Pega a falta do Souza. Matar na jogada aí no meio campo. Bom, rapaziada, os números dele são bons. Ele é um bom finalizador. Ele é tranquilo. Ele é um atleta que tem aí, ó, seus números são os melhores do Cruzeiro no ano em relação a ataque, sua faixa de atuação no campo, certo?
Ele é um jogador tranquilo, ele é um jogador tranquilo que eu digo, calmo na frente do goleiro. Ele é um jogador que dá muita assistência. Veja, ele deu 10 assistências, o primeiro no time do Cruzeiro a dar assistência, certo? Apesar de não ser um meia armador. Ele é um jogador muito bom. São números muito bons o do Bruno Rodrigues. Então, para mim, foi uma boa contratação. Levando em conta todos os atacantes brasileiros, hoje, com os números dele, não é tão fácil, não. A não ser um atacante de grande nome por aí. E às vezes os nem de grande nome, como por exemplo o Gabinão Gol, né? Então, assim, para mim foi uma boa contratação. Esse jogador, na mão do Abel, pode fazer muita coisa lá na frente, certo? No nosso ataque. E, na minha opinião, ele vem para substituir Rony. Provavelmente o Rony esteja indo embora. Não é nem o Endrick, certo? Ele tá vindo pro lugar do Arthur. O Arthur saiu, né? Mas, na realidade, ele tá vindo para substituir, eu acho que o Breno Lopes ou o Rony vão ser negociados. Porque são jogadores que jogam naquela faixa do campo, certo? Não, mas você não disse que é para substituir o Rony ou o Breno Lopes, por que você está dizendo que é o Arthur? Não, estou dizendo que com a saída do Arthur tinha que repor. Só que essa reposição é lá para o outro lado. E ele não vai ficar com 3 jogadores na mesma posição, quando o Dudu voltar a 4. Então, por isso, eu acho que o Breno Lopes ou o Rony estão de saída do Palmeiras. Isso é um achismo. Mas é um bom jogador, melhor do que Breno Lopes e Rony junto, certo? Tem a mesma vontade do Rony, mais tranquilo na frente do gol, quase a mesma velocidade. Enfim, para mim foi uma boa contratação. Digam aí nos comentários o que foi que vocês acharam dessa contratação do Palmeiras. Beleza? Rapaziada, peço a vocês, deixa o like, inscreva-se no canal, ajuda a gente a chegar a nossos 2.000 inscritos. Beleza? Sem vocês a gente não consegue. Deixa o like, diga nos comentários o que foi que vocês acharam dessa contratação. Para mim foi muito boa. Não foi o que a gente queria, mas foi muito boa. Muito boa mesmo. Vamos ver na prática, né? Teoricamente, foi boa. Melhor do que o Navarro, melhor do que o Bruno Tabata. Enfim, são jogadores que estava nítido que não ia dar certo. Estava nítido. O Palmeiras quis gastar o dinheiro porque quis, mas estava nítido. Esse aí a gente já não sabe. Pelos números, pela temporada dele o ano passado e esse ano pelo Cruzeiro, e pelo o que a torcida do Cruzeiro achava dele, num time mais ajeitadinho como o Palmeiras, pode ser que esse moleque aí dê o que falar. Beleza? Rapaziada, até a próxima e como diz o Abel Ferreira, avante palestra!